Então vamos dar início aí. A aula de hoje vai ser o que? Com inequações do segundo grau. A Derbal já deu andamento na aula presencial e hoje aqui eu vou estabelecer um reforço aí para vocês, certo? Seguindo de uma listinha, né? Que eu chamo listinha, como essa lista sendo uma lista bônus, né, para vocês. Reforçar mais aí. Eu tenho uma inequação do segundo grau. É bom você saber o seguinte, para resolver uma inequação do segundo grau, nós precisamos de algumas ferramentas. A ferramenta principal é estudo de sinais da função quadrática. Ora, o estudo de sinais da função quadrática eu preciso de um esboço. E esse esboço não vai ser mais o esboço que a gente utilizava na função do primeiro grau, que era uma reta. O esboço que nós vamos utilizar é com parábola, né? Parábola, porque o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, uma curva com a abertura voltada para cima ou para baixo. Quem vai determinar se a abertura vai estar voltada para cima ou para baixo é o sinal do coeficiente A. O que é que nós deveríamos fazer antes de resolver uma inequação do segundo grau? Primeiro, verificar se o segundo membro está zerado. Está zerado, nesse caso aqui, se encontra. Beleza. E se o primeiro membro está reduzido. Se encontra reduzido, se encontra. Após você verificar isso, chame a expressão de uma função. Então, eu vou chamar essa função de função f. Quem não sabe o nome para um apelido, chamei de f. Mas você poderia chamar de g, de h, de i. Ora, para você fazer o estudo de sinais, lembra que eu falei a você que é a ferramenta principal? Você precisa o quê? Necessita das raízes. Para achar as raízes de uma função, basta você igualar o quê? A zero. Então, vamos lá. Pegando essa expressão igualando a zero, você vai cair em uma equação do segundo grau. Ah, Brandão, resolva aí utilizando a fórmula resolutiva. Poderia, mas perceba que o coeficiente A é igual a 1. Dá para resolver utilizando relações entre raízes e coeficientes. Soma e produto. Ora, soma das raízes é menos B sobre A. Produto das raízes é C sobre A. Como A é igual a 1, a soma vai ser igual ao oposto de B, que é 6, e o produto vai ser igual a C. Então, aí, pense rapidinho em dois números que somados de 6 e multiplicado de 8. Eu já sei. 4 e 2. Vamos testar. 4 mais 2, 6. 4 vezes 2, 8. Após determinar as raízes, ó, vou estabelecer o esboço da função f. É bom você verificar que o coeficiente A foi positivo. Ó. A equivale a 1. Ó, equivale a 1. Como A foi positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima. E, como essa função apresenta duas raízes distintas, eu posso logo dizer a vocês que a parábola vai ser o quê? Secante em relação ao eixo das abscissas. Ou seja, vai interceptar o eixo das abscissas em dois pontos distintos. Então, concavidade voltada para cima, tocando em dois pontos distintos, eu terei esse esboço. Quais são as raízes? Coloque na ordem crescente, ali o eixo das abscissas. Ó. 2 e 4. Vamos vir com o recheio, né? Com os sinais. Acima do eixo das abscissas eu terei imagens positivas. Abaixo, imagens negativas. Após fazer isso aí, ó, tá faltando a cereja do bolo, né? A solução. O que é que eu estou pedindo? O que é que eu estou precisando? Descobrir valores de x que façam com que esta expressão assuma valores negativos. Negativo significa menor do que zero. O que é que nós devemos fazer? No olhômetro mesmo. Onde é que aparece o negativo? Entre 2 e 4. Agora, cuidado. O intervalo é fechado, o intervalo é aberto, Brandão. Perceba que aqui eu não tenho menor ou igual a zero. Eu tenho apenas menor do que zero. Então, o intervalo vai ser o quê? Aberto. Se eu colocar o intervalo fechado, eu vou errar a questão, porque eu não estou precisando do valor de x que anule a expressão. Eu só quero o valor de x que torne ela negativa. Negativa. E onde está o negativo? Entre 2 e 4, ó. Deixar de vermelho e preto, em homenagem à vitória. Então, a solução dessa inequação eu posso colocar de duas formas. Através de intervalos, aberto em 2, até 4 aberto, ou utilizar propriedade característica. Valor de x pertencente a R, tá ok. Esses valores de x deverão ser maiores do que 2 e menores do que 4. Aí. Recapitulando. Vou recapitular. Essa inequação é do segundo grau? É, porque é de grau 2. O que é que nós devemos fazer para resolver uma inequação do segundo grau? Já falei a vocês, ó, zerar o segundo membro e reduzir o primeiro. Para resolver uma inequação do segundo grau, ferramenta importantíssima é o estudo de sinais de uma função quadrática. Como é que nós fazemos o estudo de sinais da função quadrática? Utilizando um esboço, né?
Mas para a gente utilizar esse esboço, nós precisamos das raízes. Como é que nós encontramos as raízes de uma função igualando a zero? Igualando a zero, as raízes são 2 e 4. Como são duas raízes distintas, a parábola vai interceptar o eixo das abissas em 2 pontos distintos, em 2 e 4. Por que a concavidade da parábola está voltada para cima? Porque o coeficiente A é positivo. Então, ó, concavidade voltada para cima, a parábola é secante em relação ao eixo das abscissas, vindo com o recheio, ó, acima eu terei imagem positiva, abaixo imagem negativa. O que a questão está pedindo? Valores de x que façam com que a expressão assuma valores negativos, menores do que zero. Onde é que você está vendo negativo aí entre 2 e 4? Brandão, por que o intervalo é aberto? Porque eu não estou pedindo valor de x que torne a expressão negativa ou nula. Se tivesse aqui o igual, aí sim o 2 e o 4 seriam fechados. Mas não tem o igual. Então, ó, aberto em 2, até 4 aberto. E a gente fecha a questão. Vamos lá, galera. Exemplo B agora. Esta inequação é uma inequação simultânea. Para resolver uma inequação simultânea, é simples. Basta você transformá-la em uma inequação sistema. Como você lê, você vai escrever, né? Eu tenho 7 aqui, ó, menor, tenho 7, menor igual que x ao quadrado mais 3, certo? E x ao quadrado mais 3 menor que 4x. Você viu aí aparecer o seguinte, eu falar em i, né? E em matemática significa interseção, né? Então, para resolver essa inequação simultânea que eu transformei em sistema, é simples. Basta você determinar a solução da primeira inequação, a solução da segunda inequação, e a resposta vai ser o quê? A interseção das duas soluções. Então, vamos lá. Resolvendo a solução, que eu vou chamar de S1, né? Que eu chamei de S1. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 7 menor ou igual que x ao quadrado mais 3. Vamos passar aí para o primeiro membro, né? Os elementos, né? Então vai ficar menos x ao quadrado, certo? Concorda? Menos 3 mais 7 menor ou igual a 0. Então eu vou ter menos x ao quadrado mais 4 menor ou igual a 0. Que inequação é esta, Brandão? Essa inequação é a inequação do segundo grau. Ah, como é que eu resolvo a inequação do segundo grau? Eu já falei a vocês, tenho de zerar o segundo membro e reduzir o primeiro. Agora, tenha atenção. Tem aluno que quer logo multiplicar por menos 1, porque o coeficiente A está negativo, se encontra negativo. Eu aconselho não. Como eu sempre falo, finja de morto para ver quem vai para o enterro. O que é que nós devemos fazer? Como eu disse no exemplo A, verifique se o segundo membro está zerado. Está zerado, ok. Verifique se o primeiro membro está reduzido, se encontra. Após fazer isso, você vai fazer o seguinte, chame a expressão que se encontra no primeiro membro de uma função, chamar de f. Que função é esta? Do segundo grau. O que é que nós devemos fazer para determinar valores de x que façam com que esta expressão, a função assuma imagens menores ou iguais a zero? O esboço, preciso do esboço. Mas para encontrar o esboço, fazer o esboço, eu preciso das raízes. Como é que você encontra as raízes de uma função igualando a zero? Então, vou ter menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Bom, uma equação do segundo grau, incompleta em B. Então, tá fácil. Não precisa utilizar a fórmula resolutiva. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado sendo igual a menos 4. Vou multiplicar por menos 1. Vou ter x ao quadrado sendo igual a 4. Logo, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 2 ou menos 2. Mais ou menos 2. Vamos estabelecer o esboço da função f. O esboço da função f. Concavidade da parábola vai estar voltada para cima ou para baixo? Aí que está o detalhe. Concavidade da parábola, gente, vai estar voltada para baixo. A função, eu chamei a função de f. Olha aqui, ó, na função f, coeficiente A é o quê? Negativo. Concavidade da parábola vai estar voltada para baixo. Como são duas raízes distintas, o gráfico vai ser o quê novamente? Secante, ó. Então, menos 2 e 2. Tá vendo? Vou botar mais para cá aqui o pontinho para não atrapalhar. Vamos vir com recheio. Aqui eu tenho acima imagem positiva, abaixo imagem negativa. Na questão, na inequação, eu preciso descobrir valor de x que torne a expressão negativa ou nula. Quem é que anula? As raízes. Então, o intervalo aqui, nesse caso, vai ser o quê? Fechado. Quem anula são as raízes. E onde você está vendo o negativo? À esquerda do menos 2 ou à direita do 2. Então, S1, se você quiser, ó,
representar. S1 vai ser o intervalo de menos infinito até menos 2 fechado, unido ao intervalo de 2 fechado a mais infinito. Calma que eu não acabei a questão, eu encontrei apenas S1. Preciso descobrir S2. Vamos descobrir S2? Vamos lá. Para descobrir S2, eu preciso resolver essa equação agora. X ao quadrado mais 3 menor que 4x. Fechou? Perceba, ó, o segundo membro está zerado? Não está zerado. Então tem que zerar o segundo membro. Para zerar, tem que passar o quê? O 4x para o primeiro membro. Passando, ele vai passar com menos 4x. Então vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3 menor do que 0. Caí em uma inequação aí. Que inequação é essa? Inequação de grau 2, inequação do segundo grau. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou chamar a expressão que se encontra no primeiro membro de uma função. Não vou chamar de f, que eu já chamei de f. Vou chamar de g. Ó. Pronto. Agora eu quero descobrir valores de x que faça com que a função g assuma valores o quê? Negativos. Por que negativo? Porque é menor do que 0. Então, vamos lá. O que é que eu preciso? Preciso descobrir as raízes. Novamente, ó. Quais são as raízes dessa equação? Igualando a 0, eu quero uma equação de segundo grau. Perceba que essa equação de segundo grau é completa. Você poderia utilizar a fórmula resolutiva, mas perceba que o coeficiente A, novamente, foi igual a 1. Então, dá para fazer por soma e produto, né? Dá para fazer. Se A for igual a... Como é igual a 1, eu posso dizer o quê? Que a soma vai ser igual ao oposto de B e o produto vai ser igual a C. Pensei rapidinho em dois valores para x somados D4 e multiplicado D3. Já sei. 3 e 1. É isso aí, Fábio. 3 e 1. Vamos testar. 3 mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. Vamos estabelecer o esboço da função g. Atenção aqui agora. Função g. A parábola vai ser secante em relação ao eixo das abscissas, mais uma vez, porque são duas raízes distintas. A concavidade da parábola vai estar voltada para cima, porque o coeficiente A foi positivo. Estabelecendo o esboço, eu terei isso aqui, ó. Vindo com recheio, acima imagem positiva, abaixo imagem negativa. O que é que está pedindo? Valor de x que façam com que a expressão ou a função g assuma imagens negativas. Mas você está vendo negativo entre 1 e 3. Só que aí tem um detalhe. O 1 vai ser aberto e o 3 também vai ser aberto. Aí o aluno grita logo na sala. Ah, porque não tem o igual? Muito bem, não tem o igual. Ele só pede valor de x que assuma valores negativos. Onde está o negativo? Ó, entre 1 e 3. Perceba que esta inequação eu chamei, ó, de S2. Então, encontrando a solução dela e representando através de intervalo, eu vou ter um intervalo aberto em 1 até 3 aberto. E aí, Brandon, acabou a questão? Não. Eu preciso descobrir a solução S. A solução S é no começo, lembra? Aqui, ó. Eu disse que a solução S vai ser S1 inter S2. Então, vamos lá. Eu vou representar aqui, ó, S1. S1 é um intervalo de menos infinito até menos 2. Certo? Fechado, unido de 2 fechado. Vou botar até mais para cá um pouquinho. De 2 fechado até mais infinito. Tá aí S1. S2 vai ser o intervalo, ó. Localização. Vai ser o intervalo aberto em 1. 1 está entre menos 2 e 2. Aberto em 1. Até 3 o quê? Até 3 aberto. Ora, a solução resposta, que eu vou chamar de S, desde o começo eu chamei de S, vai ser a interseção desses intervalos. A interseção aqui, perceba, vai ser o intervalo fechado em 2 até o quê? 3 o quê? Aberto. Então, a solução resposta vai ser o intervalo fechado em 2 até 3 aberto. Com isso, eu vou representar a solução até cá em cima. Ó. Qual vai ser a solução? Vai ser o intervalo fechado em 2 até 3 aberto. Aí, ó. Aqui é a resposta da questão. E aí a gente fecha o exemplo B. Boa questão, viu? Na equação simultânea. Valeu, galera. Vamos lá, galera, agora exemplo C, né? O exemplo C
É o exemplo de uma inequação produto, né? Aí eu vou precisar do quadro de sinais, porque eu vou ter que fazer o produto dos sinais, né? Lembrando de inequação do primeiro grau. O que é que nós devemos fazer para resolver uma inequação produto? Lembrando, nós deveremos fazer o seguinte, para cada fator, chame de uma função. Vamos chamar de fg, certo? Ora, para fazer o quadro de sinais, eu preciso do esboço. E para fazer o esboço da função, das funções, vamos dizer assim, eu preciso das raízes. Então, vou determinar as raízes de cada uma delas. 2x ao quadrado menos, aqui é 5x, viu? Fabão não tem como. Eu esqueci, foi mal. Porra, esqueci de... Porra, 5x, né? Vou copiar, porra. Você tá esquecendo o fio. É. Porra. E acho. Vamos lá, galera. Exemplo C. Uma inequação produto. Ora, para resolver uma inequação produto, você... Tem aluno até que gosta, né? Você vai ter de, no final, utilizar o quadro de sinais. Por que o quadro de sinais? Porque eu vou ter que fazer o produto dos sinais. Então, o que nós devemos fazer? Lembrando de função do primeiro grau, né? Inequação. Para inequação produto. O que nós devemos fazer? Para cada fator, chame de uma função. Falei isso na sala. A Derbal também falou. Então, vamos lá. Mas só que para fazer o quadro de sinais, eu preciso do esboço de cada uma das funções. E para fazer o esboço de cada uma das funções, eu preciso das raízes, né? Então, vamos lá. Vou encontrar as raízes de cada uma das funções. Primeiro, da função f. Igual a zero, eu vou cair numa equação do segundo grau, ó. Incompleta em C. Não precisa utilizar a fórmula resolutiva. Eu posso utilizar aqui o que? O fator comum, seguido do princípio do anulamento. Qual é o fator comum? X. Então, eu vou ter 2x ao quadrado dividido por x, dá 2x. Menos 5x dividido por x dá menos 5. Igual a zero. Se eu tenho um produto de dois fatores tendo um resultado zero, implica em pelo menos 1 ser igual a zero. Ou x será igual a zero, ou 2x menos 5 vai ser igual a zero. Que implica em x ser igual a quanto? 5 meios. Após determinar as raízes, vamos estabelecer o esboço da função f. Perceba que o coeficiente A aqui, ó, o coeficiente A na função f é positivo, é 2. Então, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima. Como são duas raízes distintas, a parábola vai ser secante em relação ao eixo das abscissas. Ó. Quais são as raízes? 0 e 5 meios, certo? Vamos vir com recheio, ó. Mais, menos. Acima do eixo das abscissas eu terei imagens positivas, certo? Abaixo, imagem negativa. Daí a função f. Pronto. Após determinar as raízes da função f e estabelecer o esboço, vamos partir para a função g. Cadê a função g? Aqui. Menos x ao quadrado, mais x, mais 2 igual a 0. Vou multiplicar por menos 1 para facilitar o cálculo das raízes. Multiplicando menos 1, eu vou ter x ao quadrado, menos x, menos 2 igual a 0. Perceba que nesta equação do segundo grau, A é positivo. Como A é positivo, dá para fazer por soma e produto, né? Então, vamos lá. Como A é igual a 1, a soma vai ser igual ao oposto de B. E o produto vai ser igual a C, menos 2. Pensei rapidinho em dois números que somados dê 1 e multiplicado é menos 2. Eu já sei. Vê se é isso. 2 e menos 1. Teste para ver. Soma dá 1. 2 somado com menos 1 dá 1. E o produto dá menos 2. Após determinar as raízes, vamos estabelecer o esboço da função g. Como a função g é do segundo grau, o esboço vai ser com parábola. Só que tem um detalhe. A concavidade da parábola vai estar voltada para cima ou para baixo? Para baixo, ó. Coeficiente A da função g é menos 1. Então, a concavidade vai estar voltada para baixo. Como são duas raízes distintas, a parábola, novamente, vai ser secante em relação ao eixo das abscissas. Só que a concavidade da parábola está voltada para baixo, que A foi negativo. Colocando as raízes na ordem crescente, menos 1 e 2, eu vou ter isso aí. Vindo com recheio, acima eu terei imagens positivas, acima do eixo das abscissas, e abaixo eu terei imagens o quê? Negativas. Após estabelecer o esboço da função f e da função g, agora sinais. Tem de colocar as raízes na ordem crescente, hein? Quadro de sinais. São quantas raízes? 4, né? Distintas até.
Então, quais são as raízes? Menos 1. Qual é a outra? Na ordem crescente, menos 1, 0. 0. Ó, menos 1, 0. 2. Por que 2 e não 5 meios? 5 meios equivale a 2,5, viu? Atenção. 2 e 5 meios. Pronto. Agora eu vou aqui, ó, dar uma pescada. Vem a função f, função g e o que eu quero. Então, vamos lá. Função f. Vamos lá. Na função f, pesca aqui, ó. Na função f, quais são as raízes da função f? 0 e 5 meios. Então, ó, para não me perder, ó. 0 e 5 meios, não é isso? Ó. Aquela história do antes e depois. Antes do zero. Ó, antes do zero. Qual o sinal que aparece antes do zero? Sinal positivo. Então, antes do zero, mais. Entre 0 e 5 meios, qual o sinal que aparece? Menos. Coloca aqui, ó, menos. E depois dos 5 meios, ó, depois dos 5 meios, à direita dos 5 meios, qual o sinal que aparece? Mais. Pronto. No quadro de sinais, eu coloquei a representação da função f, dos sinais. Vamos agora para a função g. A função g, vou colocar aqui, g. Quais são as raízes da função g? Menos 1 e 2. Então, ó, vou sinalizar para não me perder, ó. Menos 1 e 2. Tá vendo aí? Antes do menos 1, qual o sinal que aparece? Menos. Entre menos 1 e 2, qual o sinal que aparece? Mais. E depois do 2, qual o sinal que aparece? Menos. Aí, é só você fazer isso aí antes e depois. Antes do menos 1, o sinal que aparece é menos. Entre menos 1 e 2, mais. E depois do 2, menos. Após fazer isto, eu vou para o produto dos sinais. Então, lá, fechar a questão. Vamos lá. Vou apagar aqui, fazer o acabamento, né? Eu quero o quê? F vezes G. Pronto. Quais são as raízes? Menos 1, 0, 2, 5 meios. Vamos fazer o produto de sinais. Mais vezes menos dá o quê? Menos. Mais vezes mais dá mais. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Vamos agora para a cereja do bolo, hein? Beleza. Quero descobrir valor de x que faça com que esse produto assuma valores menores do que zero. Menor do que zero significa negativos. Aonde você está enxergando sinais negativos, ó? Antes do menos 1, entre 0 e 2 e depois dos 5 meios, à direita dos 5 meios. Só que tem um detalhe. As raízes irão fazer parte da solução? Não, porque apenas eu só desejo aqui valores para x que façam com que esse produto assuma valores negativos. Aquela história, teve igual, não teve igual, intervalo aberto. Então, ó, intervalo aberto, 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 aberto. Negativo, onde você está vendo negativo? Aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá, solução. Você pode colocar utilizando intervalos reais. Vai ser o intervalo de menos infinito até menos 1 aberto, unido ao intervalo de 0 aberto até 2 aberto, unido ao intervalo de 5 meios aberto até mais infinito. Ó. Tá aí a solução da questão. Mas se você quiser também representar através de propriedade de característica, tem aluno que pede, então vamos lá. Através de propriedade de característica, valor de x pertencente a R, tais que os valores de x deverão ser menores do que menos 1 ou maiores do que 0 e menores do que 2 ou ainda o que? Maiores do que 5 meios. Então você poderia também representar através de propriedade de característica. Aí, ó. Valor de x menor do que menos 1 ou maior do que 0 e menor do que 2 ou maior do que 5 meios. E aí a gente fecha a questão letra C. Vamos lá, galera, agora exemplo D, né? Na equação quociente, né? O processo de resolução de equação quociente é fácil. É semelhante ao processo da resolução de equação produto, só que você tem que ficar atento na solução. Jamais as raízes que farão parte
da função que se encontra no denominador poderá entrar na solução. Devido ao que? A condição, né? Devido ao domínio. Então, vamos lá. O que é que nós devemos fazer aqui? Na inequação produto, eu disse o seguinte, para cada fator, chame de uma função. Aqui eu vou dizer o seguinte, como é inequação quociente, por numerador chame de uma função e por denominador chame de outra função. Para eu fazer o quadro de sinais, eu preciso estabelecer o esboço de cada uma das funções para chegar lá. Mas para fazer o estudo dos sinais de uma função do segundo grau, eu preciso do quê? Das raízes, né? Então vamos encontrar as raízes. Função f, vamos lá, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Brandão, dá para resolver por soma em produto? Dá. Ó, se A igual a 1, a soma vai ser igual ao oposto de B e o produto vai ser igual a C. Brandão, eu não gosto de resolver utilizando soma e produto, eu gosto de resolver através da fórmula resolutiva. Fique à vontade, certo? Então, pense em dois números somados de 2 e multiplicados de menos 8. Eu já sei. Vamos ver. 4 e menos 2. Teste para ver. 4 vezes menos 2 dá menos 8. 4 somado com menos 2 dá mais 2. Colocando aí, estabelecendo o esboço da função f. Vamos ver. A função f, o coeficiente a é positivo. Ó. A é 1. Concavidade da parábola, voltada para cima. Como são duas raízes distintas, o gráfico novamente vai ser secante em relação ao eixo das abscissas, com a concavidade voltada para cima. Quais são as raízes? Menos 2 e 4. Ó. Vamos lá, vim com recheio. Acima, imagens positivas. Abaixo, imagens negativas. Vamos para a função g. Função g. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Perceba que o primeiro membro, a expressão que se encontra no primeiro membro, é um trinômio quadrado perfeito. Lembrando da oitava série, toda vez que em uma equação de segundo grau o primeiro membro for um trinômio, né? Essa expressão for um trinômio quadrado perfeito, significa dizer que o delta vai ser igual a 0 e a equação vai apresentar duas raízes reais iguais. Quer ver? Utilizando o soma e produto das raízes. Se A é igual a 1, a soma vai ser igual ao oposto de B e o produto vai ser igual a C. Pense em dois valores para x que somados de 6 e multiplicados de 9. 3 e 3. Teste para ver. 3 mais 3, 6. 3 vezes 3, 9. Após fazer isso aí, vamos estabelecer o esboço da função g. Só que fique atento. A concavidade da parábola na função g também vai estar voltada para cima, porque A é igual a 1, A é positivo. Só que tem um detalhe, a parábola aí não vai ser secante em relação ao eixo das abscissas. A parábola vai ser tangente em relação ao eixo das abscissas. Por quê, Brandão? Porque a função g apresenta duas raízes reais iguais. Então o gráfico vai tangenciar o eixo das abscissas. A função g apresenta uma única raiz. Ó. A parábola vai tangenciar o eixo das abscissas. Na abscissa 3. Vindo com recheio, mais e mais. Perceba que a função g, ela tem um valor que anula, né? Que é o 3. E existem infinitos valores, né? Com exceção do 3, que tornam o que? A função g positiva. Não existe valores de para x aí que tornem a função que é negativa. Ela é quase estritamente positiva. Só não é estritamente positiva por causa do 3 que anula. Vamos lá. Após fazer o esboço, estabelecer o esboço da função f e da função g, vamos partir para o quadro de sinais, porque eu preciso descobrir valor de x que faz com que esse quociente assuma valores negativos ou nulo. Eu já estou enxergando que tem uma armadilha aí, ó. Tem uma armadilha, fique atento. Então, vamos lá. Vamos lá, colocando as raízes na ordem crescente. Quais são as raízes? Menos 2, 4 e 3. Então, a menor raiz é menos 2. Depois segue de 3. E por último, 4. Então, vamos lá. Então, F, G, e aqui a gente fecha F sobre G. Função F. Quais são as raízes da função F? Menos 2 e 4. Então, vamos sinalizar. Ó. Menos 2 e 4. Por que você faz isso, Brandão? Para não me perder. Só para ficar ligado, né? Atento. Antes do menos 2, qual é o sinal que aparece? Mais. Sinalizo, ó. Mais. Entre menos 2 e 4, qual é o sinal que aparece? Menos. Coloca aqui entre menos 2 e 4, menos. E depois do 4, qual é o sinal que aparece? Mais. Depois do 4, ó. Depois do 4, mais.
função G, ó, a função G só apresentou uma raiz. Foi o 3. Antes do 3 e depois do 3, qual o sinal que aparece? Mais. Aqui, ó, antes do 3 e depois do 3. Vamos agora para o quociente, né? Divisão. F sobre G. Vamos lá. Quais são as raízes? Foram as raízes menos 2, 3 e 4. Vamos lá, fazendo o quociente dos sinais. Mais dividido por mais dá mais, menos dividido por mais dá menos, menos dividido por mais dá menos, mais dividido por mais dá mais, certo? O que está pedindo? Valor de x que torne o quociente negativo ou nulo. Aí tem um detalhe. O aluno apressado vai querer... Como tem o igual, ele fala logo assim, vou representar com intervalo fechado. Só que tem um detalhe, ó, gente. A raiz ou as raízes da função g que se encontra no denominador jamais poderão fazer parte da solução, devido ao que? Ao domínio. Perceba que x não pode ser 3, porque se x for 3, ó, vai anular o denominador. Anulando o denominador vai causar uma impossibilidade. Então, menor ou igual a zero significa negativo ou nulo. Só que tem uma raiz que não fará parte da solução. Qual é essa raiz que não fará parte da solução? O 3, porque é a raiz da função g que se encontra no denominador. E as demais, sim senhor, farão parte. Ó, tem que ficar atento para isto, ó. E onde você está vendo o negativo? Aqui, ó. Entre menos 2 e 3 e entre 3 e 4. Como é que a gente coloca a solução? A solução vai ficar simpática. Vai ser um intervalo de menos 2 fechado até 4 fechado, diferente de 3. Aí, ó. O aluno aí que fechar, colocar o intervalo fechado no 3, vai estar lá no gabarito, se a prova for de gabarito, de menos 2 fechado até 4 na letra A. Né? Para o aluno marcar aí, ó, errado. Então, utilizando propriedade característica, eu poderia representar também assim, ó, valor de x pertencente a R, tá ok, os valores de x deverão ser maiores ou iguais a menos 2 e menores ou iguais a 4 e diferente de 3. Então, aí, ó. Valor de x maiores ou iguais a menos 2, menores ou iguais a 4 e diferente de 3. E aí a gente fecha a questão super boa, viu? Letra B. Valeu, galera. Vamos lá, galera. Exemplo E. Essa inequação aqui é boa, viu? Essa inequação é bom você dar uma verificada e lembrar do que eu falei. Para você resolver uma inequação, você tem que verificar se o segundo membro está zerado e o primeiro membro está reduzido. Perceba que o segundo membro não está zerado. Ó, o segundo membro é 1. Então, o que é que nós devemos fazer? Zerar o segundo membro. Para zerar o segundo membro, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o 1 para o primeiro membro. Então, olha lá, vai ficar como? Ó, eu vou ter x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado menos 1. Passando 1 para o primeiro membro, ficar com menos 1 maior ou igual a 0. O que é que eu tenho que fazer? Reduzir agora o primeiro membro. Tenho que tirar o MMC. Qual é o MMC aí? X ao quadrado menos 1. Pronto. Vamos lá. X ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1 vai dar 1. 1 multiplicado por essa expressão vai dar a própria expressão. X ao quadrado menos 1 dividido por 1 vai dar x ao quadrado menos 1. Então vai ficar menos 1 que multiplica x ao quadrado menos 1. Recapitulando. X ao quadrado menos 1, que é o MMC, dividido por x ao quadrado menos 1, vai dar 1. 1 multiplicado por essa expressão vai dar a própria expressão. X ao quadrado menos 1 dividido por 1 vai dar x ao quadrado menos 1, multiplicado por menos 1. Ó. Vamos arrumar. Então aqui dá para reduzir, né? Então vai ficar x ao quadrado mais x, ó, aplicar a propriedade distributiva, menos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 maior ou igual a 0. Redução de termos semelhantes. X ao quadrado e menos x ao quadrado. Eu cancelo, são elementos simétricos, opostos. Então eu vou ter o seguinte. Ó, eu vou ter x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Beleza. Legal. Maior ou igual a 0. Então, o que é que nós devemos fazer, recapitulando mais uma vez? Zerar o segundo membro e reduzir o primeiro. Para zerar o segundo membro, eu tive de passar o 1 para o primeiro membro, como menos 1. Após fazer isto, lembre que eu falei, tem de reduzir o primeiro membro.
tirei o MMC. Qual é o MMC de x ao quadrado menos 1 em 1? X ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1 vai dar 1. Multiplicado por essa expressão vai dar a própria expressão. X ao quadrado menos 1 dividido por 1 dá x ao quadrado menos 1 multiplicado por menos 1. Reduzindo, eu vou ter x ao quadrado mais x, aplicando a propriedade distributiva. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Reduzindo, elementos simétricos, x ao quadrado menos x ao quadrado, eu cancelo, que são elementos opostos. E com isso eu vou ter x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 maior ou igual a zero. Que na equação é esta? Quociente, na equação de divisão. O que é que nós devemos fazer? Para o numerador da fração, vou chamar de uma função, que eu vou chamar de f. E para o denominador, vou chamar de uma função g. Então, preciso descobrir valores de x que faça com que esse quociente assuma valores positivos ou nulo. Quem é que anula as raízes? Só que tem um detalhe, cuidado com as raízes da função que se encontra no denominador. Ora, para fazer o quadro de sinais, eu preciso estabelecer o quê? O esboço da função f e da função g. Então vamos lá. Tem aluno aí que já verificou o seguinte: rapaz, a função f não é uma função quadrática, não é uma função do segundo grau, é uma função do primeiro grau. Aí eu pergunto a vocês, na função do primeiro grau, o esboço vai ser com parábola? Não, vai ser o quê? Reta, inclinada. Perceba que a função f é uma função do primeiro grau. Então vamos lá. Encontrando a raiz da função do primeiro grau, que na verdade é a raiz, porque é a função do primeiro grau, no máximo, uma raiz. Então, x vai ser igual a quanto? Menos 1. Função f, o esboço vai ser com parábola? Não, vai ser com reta. A função f, a equivale a 1. A é positivo, o coeficiente angular é positivo. Logo, a função vai ser o quê? Crescente. Então, ó. Então, aqui eu vou botar o quê? O menos 1. E a função é o quê? Crescente. Acima, eu teria imagem positiva. Abaixo, imagem negativa. Lembrou? Função do primeiro grau. Função g. Agora, a função g, vamos lá. Eu tenho x ao quadrado menos 1 igual a 0. Aqui sim é uma função quadrática, grau 2. Para encontrar as raízes, poxa, essa equação é incompleta em B, então não precisa usar a fórmula resolutiva. Menos 1 é termo independente, eu posso passar para o segundo meio com mais 1. Logo, eu vou ter x sendo igual a quanto? Mais ou menos 1. Não é? X vai ser igual a mais ou menos raiz de 1, que é 1. Usando o esboço aí, estabelecendo o esboço da função g. Vai ser com parábola, Brandão? Lógico que sim, que a função é quadrática. A concavidade da parábola vai estar voltada para cima, porque é positivo. O gráfico, que é uma parábola, vai ser secante em relação ao eixo das abscissas, porque vai tocar em 2 pontos. São 2 raízes distintas. A concavidade voltada para cima e as raízes menos 1 e 1. Então lá, ó. Acima eu terei imagens positivas e abaixo imagens negativas. Após eu determinar as raízes, estabelecer o esboço de cada uma das funções, vou finalizar com o quadro de sinais. Porque aí na equação quociente, não é? Colocando aqui o quadro de sinais. Coloca as raízes na ordem crescente. Menos 1 e 1 são as raízes. Ora, então menos 1 e 1. Então lá, função f, função g, e aqui eu finalizo. Vamos lá. Função f, função do primeiro grau. Qual foi a raiz? Menos 1. Antes do menos 1, qual o sinal que aparece? Menos. E depois, mais. Aqui, ó. Antes, menos. E depois, mais. Função g. Quais são as raízes da função g? Menos 1 e 1. Antes do menos 1, qual o sinal que aparece? Qual o sinal que aparece? Mais. Entre menos 1 e 1, qual o sinal que aparece? Menos. E depois do 1, qual o sinal que aparece? Mais. Então tá aí, ó. Recapitulando. Função f. Qual foi a raiz? Menos 1. Antes do menos 1, qual o sinal que apareceu? Menos. E depois do menos 1, qual o sinal que apareceu? Mais. Função g. Quais são as raízes da função g? Menos 1 e 1. Ó. Menos 1 e 1. Antes do menos 1, qual o sinal que aparece? Mais. Entre menos 1 e 1, menos. E depois do 1, mais. Pronto, aí eu fechei aí, ó. Vou agora fazer o seguinte, quociente dos sinais. Então, vou botar aqui f e g. Pronto. Menos 1 e 1. É homenagem ao Vitória, ó. Tá vendo? O elevador, final do ano, né? Olha lá. Então, vamos lá. Fazendo aqui o joguinho de sinais. Menos dividido por mais, dá menos. Mais dividido por menos, dá menos. E mais dividido por mais, dá mais. O
que é que está pedindo? Valor de x que torne o que o quociente positivo ou nulo. Perceba que a função g se encontra no denominador. As raízes da função g não farão parte da solução devido à condição de existência, devido ao domínio. Então, onde tem o menos 1 e 1, vai estar o quê? Aberto. Mas o aluno fala, mas Brandão, a função f não se encontra no numerador? Deveria estar fechada. Eu digo, meu amigo, o menos 1 ali que aparece é o mesmo. Ó. Menos 1 é menos 1. Né? Então, pode ser menos 1 e 1? Não. Então, você coloca o intervalo aberto. Onde você está vendo positivo? Ó, positivo. À direita do 1 apenas. Então, a solução desta inequação vai ser o intervalo de 1 aberto até mais infinito. Você poderia colocar assim, ou colocar através de propriedade característica. X pertencente a R, tal que x vai ser maior do que 1. Ó. E aí a gente fecha a questão. Agora, com vocês, hein? Resolva a listinha bônus que está lá, ó. Valeu, galera!